Bom dia, Escola da Vida! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula do nosso projeto Escola da Vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vocês, estão preparados para a nossa aula de hoje? Quantos estão com saudades? Nós ficamos terça-feira sem a nossa aula devido ao feriado, descansamos, né? Comente aí no chat como que você está se sentindo hoje. Está animado para a nossa aula? Coloque aí como que você está, a sua motivação para esse dia de hoje, porque eu tenho certeza que o Senhor preparou uma aula poderosa para cada um de nós, e Ele vai falar muito ao nosso coração. E eu quero falar para quem está assistindo pela primeira vez a nossa aula do Projeto Escola da Vida. O meu nome é Priscila, sou obreira do Ministério Comunidade Vida. O nosso projeto social, ele atende crianças de 4 a 14 anos em contraturno escolar. E nós somos baseados em princípios bíblicos, a nossa aula, né? E a nossa intenção é sempre poder ministrar a palavra de Deus à vida de cada uma das nossas crianças, dando a elas a oportunidade de ter um destino mudado, preparado pelo Senhor. Amém? E eu quero começar aqui com vocês fazendo uma pequena revisão. Quem lembra aqui aquilo que a pastora Patrícia ministrou na última aula? Ela falou conosco sobre a reforma protestante. Você se recorda daquilo que foi falado? Será que todo mundo se lembra? Ela citou para nós 5 solas. Ela falou aqui sobre Martinho Lutero, né? Nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. E o meu desafio para você hoje, nessa manhã, é quem lembra pelo menos de uma das solas que foi ministrada aqui pela pastora Patrícia. Vamos lá, vou aguardar vocês colocarem aí no chat pelo menos uma. Quem souber mais pode colocar mais. Mas pelo menos uma das solas que a pastora ministrou aqui e nos ensinou na semana passada. Alguém se lembra? A palavra sola significa somente, né? E ela trouxe aqui algumas imagens para nos ensinar. Eu vou falar aqui uma delas para vocês, tá bom? Olha, quem que falou? Somente a graça? A tia Tati já começou aí te dando a dica, né? Somente a graça. Tem mais. Alguém se lembra? Vou dar um tempinho. Somente a fé. Qual mais? Já foram 2. O Murilo está falando aqui para nós, ao vivo, somente a escritura. Isso mesmo, também. Estão faltando só 2 agora. Alguém mais lembra? A Fernanda está falando aqui, somente Cristo. Está faltando agora só mais uma sola, para a gente concluir as 5. Alguém que se recorda qual que está faltando? Vou fazer aqui, ó. Não, eu vou falar essa última para você. A glória é somente a Deus. Então, vamos revisar aqui. A primeira é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Amém? A glória é somente dada a Deus. Que bom poder revisar aqui essas 5 solas, algo muito importante para nós. Agora eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração para juntos nós orarmos pela nossa aula de hoje, podermos realmente abrir o nosso coração para que o Senhor possa ministrar nele. Amém? Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de ter o projeto Escola da Vida, onde nós somos ensinados, instruídos pela Tua palavra, Senhor. Pai, eu declaro nessa manhã que o coração de cada uma dessas crianças preparado como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra, que a Tua palavra possa dar frutos na vida
deles, ó Pai. Que cada um deles tenha um dia abençoado e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Tu és bem-vindo à nossa aula, Senhor. Ministra ao nosso coração com amor, com a paz, com a alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E agora você está preparado para louvar o Senhor junto comigo? Vamos lá? Se coloque de pé no seu lugar. Dá uma esticadinha aí. Estica no seu lugar, porque nós vamos declarar que o Senhor é bom. Amém? Então declare comigo, batendo palmas. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos da escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo, todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos da escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Estou guardado em teu amor que sempre me alcançou. Não vou temer, vou me lançar em teus braços, pois eu sei que tu és bom. Fale comigo, tu és bom, Senhor. Amém, glória a Deus. Eu quero te convidar agora para juntos orarmos pela nossa nação, pelo nosso país. E a Fernanda vai fazer essa oração, amém? Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Agora a gente vai orar pela nossa nação. Agora vamos lá? Coloca a sua mão no seu coração e feche o olho. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui. Mas a gente não está junto, mas a gente está online, Senhor. Faça que essas crianças sejam tocadas do seu amor,
que as crianças da rua conheçam a sua bondade, Senhor, que elas sigam o seu caminho, que elas não saiam, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o nosso presidente, a nossa cidade, que eles sejam abençoados, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe as pessoas que estão na rua, os cachorrinhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós vamos à nossa aula com a pastora Helena. Vamos lá? Bom dia, Escola da Vida. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Então, você pode se assentar, se acomodar aí para prestar atenção na nossa aula de hoje. Porque, como a Priscila falou, eu sou a Helena, pastora, coordenadora aqui do Projeto Escola da Vida, e sempre estou aqui para dar aulas de leitura bíblica. Nós estamos lendo o Evangelho de João. E na semana passada eu falei sobre algo que é muito poderoso, que está em nós, que é o Espírito Santo, e ele é o nosso conselheiro, né? Conselheiro é exatamente um título do Espírito Santo, porque ele é o nosso ajudador, ele é o Espírito da verdade, porque foi a promessa que Jesus nos fez, né? Isso foi o nosso princípio. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para habitar em seus discípulos como seu conselheiro. Foi o que Jesus disse e nos deu essa promessa, que ele iria ao Pai, mas não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo, que vem habitar em nós, nos ajuda todos os dias, sempre que você precisar. O Espírito Santo está pronto para te ajudar, para te socorrer, para te ajudar. Então, vamos para a nossa oração. Repete assim comigo. Vem, Espírito Santo, a nossa classe, e seja nosso professor hoje. Ilumine as nossas mentes. Ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que nos instrui sempre que nós precisamos de ajuda. Você já deve ter ouvido, assim, parecendo que tem alguém falando com você. Não faz isso não, presta atenção. Olha, cuidado. Sabia que esse é o Espírito Santo te alertando, falando com você, instruindo você. E hoje, a nossa palavra-chave é uma continuação. Se você tem o Espírito Santo, que é seu conselheiro, fazer o que eu vou falar com vocês hoje aqui é algo que vai se tornar fácil, tranquilo, porque o Espírito Santo é que vai conduzir, você vai te ajudar. Então, no nosso baú do tesouro, a nossa palavra-chave é permanecer. Permanecer quer dizer durar, continuar, estabelecer, residência permanente. Eita, que coisa boa! Perceba que é exatamente o que o Espírito Santo faz conosco. Ele veio permanecer em nós. Mas só que hoje eu não vou falar do Espírito Santo mais, não. Hoje eu vou falar desse permanecer, durar, continuar, estabelecer residência permanente de outra coisa. Não é do Espírito Santo. Então, olha só o nosso princípio de hoje. Diz, aqueles que permanecem em Cristo e sua palavra e a aplicam em suas vidas diárias, desenvolverão o fruto do Espírito Santo. Vou colocar aqui. Então, olha só,
quando você permanece, quando você dura, continua, estabelece uma residência permanente em Cristo, você vai dar fruto. E um fruto poderoso que eu vou falar hoje com vocês, que é exatamente o nosso conselheiro, o Espírito Santo, que nos ajuda a dar esse fruto. Então, para começar, vou fazer nossa leitura bíblica, está aqui no livro de João, é claro. Vocês estão lendo o livro de João, né, gente? Espero que sim, leiam, para vocês poderem receber mais de Deus. Capítulo 15, versículos 1 ao 8, diz assim: Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Gente, eu nunca vi, numa passagem bíblica tão pequena, a mesma palavra ser repetida tantas vezes. Porque se a gente for parar para contar aqui, eu não contei, mas permanecer, que é a nossa palavra-chave de hoje, aparece o tempo todo Jesus falando, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Se vocês permanecerem, se a palavra permanecer, então permanecer é algo muito importante. Permanecer é o quê? Durar, continuar, estabelecer residência permanente. Quer dizer, você vai ficar naquilo para sempre, não vai sair desse lugar. É aquela casa que você comprou, que é a casa dos seus sonhos, e você entrou nela e fala, daqui eu não saio nunca mais. E essa casa é a palavra de Deus, é Jesus que veio para nos dar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, de vitória. E quando você permanece, a sua vida é totalmente transformada. E é isso que Jesus fala no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que maravilha! Quem não quer todos os seus pedidos atendidos? Olha, aqui está um segredo. Você precisa permanecer em Jesus. Você precisa permanecer na palavra. Por isso que eu falo tanto aqui, você precisa ler o livro de João, você precisa ler a Bíblia, porque aí você vai estar permanecendo, você vai continuar ligado, se alimentando, sabendo o que Deus tem para você. Porque você deve estar aí pensando, só no que eu falei, você vai pedir o que você quiser e você vai receber. Sabe por que você vai pedir o que você quiser e você vai receber? Porque quanto mais você conhece da Bíblia, menos você pede coisas erradas. Menos você faz orações que Deus não gostaria que você fizesse. Porque muitas vezes a gente, quando está com raiva, a gente ora assim, ai Deus, estou com tanta raiva da professora, passou tanto dever de casa, dá um jeito naquela professora, Deus. E Deus não quer dar jeito na professora. Deus quer que você aprenda.
Por isso que, às vezes, você tem muito dever de casa, porque você precisa aprender. Mas você está fazendo uma oração contrária àquilo que Deus tem para você. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos alegramos. Em vez de ficar triste com o dever de casa, a gente fica alegre, porque a gente sabe que é propósito de Deus, que a gente cresça, que a gente dê frutos. E como a gente vai crescer? A Bíblia mesmo falou. Aqui no versículo 2, Jesus falou assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Sabe o que é podar? É quando a videira está lá grandona, cheio de uns galhos lá, que está muito... Aí vem e faz o quê? Arranca um galho, tira, para ajeitar, para a planta poder crescer e dar mais frutos. Você é assim, dever de casa pode ser até custoso, pode ser até difícil. Pode ser considerado uma forma de poda para que você cresça mais, para que você avance mais. Queridos, crianças, alunos da escola da vida, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente recebe entendimento e menos a gente pede coisas que às vezes Deus não vai responder. Por isso que as nossas orações são respondidas, porque nós vamos orar conforme a palavra. Sabe quando tiver muito dever de casa, o que você tem que orar? Não tem que orar para Deus fazer a professora parar de mandar dever de casa, não. Você vai orar e falar: Senhor, multiplica a minha inteligência, que eu vou fazer esse dever de casa aqui, ó, num piscar de olhos. Essa é a oração certa. Essa é a oração que Deus vai atender, porque você está pedindo coisas certas. Porque a Bíblia fala que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede. Então você está orando aquilo que a palavra de Deus prometeu para você, e você vai conseguir alcançar, porque você está orando aquilo que Deus prometeu para você, você está pedindo aquilo que Deus prometeu para você. Isso é ter todas as suas orações respondidas, porque você está permanecendo na palavra, no que a palavra promete para você. Então você pode alcançar a resposta de todas as suas orações. E sabe por que Jesus fez essa comparação da videira? Vocês sabem o que é a videira, não sabe? Quem não sabe, estou mostrando aqui. Isso aqui é um galinho da videira. Videira é o nome da planta aonde nasce a uva. Ela é uma trepadeira. O que é trepadeira? Quer dizer que ela não tem um galho forte. Essa plantinha ela fica assim. No máximo que o galho fica, ó, é a grossura assim, ó, de um dedo polegar, quando é muito forte. Mas ela não tem força para crescer sozinha. Então, o que as pessoas fazem? Colocam lá uma armação de madeira e ela vai crescendo por essa armação e vai se espalhando dentro daquela estrutura que se monta. E a videira é uma árvore maravilhosa. Quem já teve a oportunidade de andar e ver, gente, é maravilhoso, porque aí faz tipo um telhadinho de madeira e os galinhos crescem assim. E as uvas ficam todas penduradas assim para baixo. Quando você entra debaixo, você só vê aquele mundo de cachinho de uva. Você fica até achando que é um sonho, de tão lindo que é. Lá, quando eu morava no Rio Grande do Sul, na fazenda do meu avô, ele tinha uma parreira, né? Quando ficam vários pés de uva junto, várias videiras, a gente chama de parreira. E lá, gente, quando ficava tudo madurinho, meus primos, a gente andava vigiando lá. Está quase maduro, está verde ainda. Aí a gente voltava na casa da avó, está quase maduro. Não come uva verde! Meu avô ficava brigando com a gente. Porque a uva verde ela é muito azeda, né? Às vezes a gente ficava tão doido para a uva amadurecer logo. Mas meu avô falava: espera ficar maduro. Ai, gente, quando ficava maduro, aquele monte de cachinho. Ai, que maravilha que era. Coisa maravilhosa. Deixa eu trocar aqui. Era uma coisa maravilhosa de se ver. E por que Jesus usou esse exemplo, essa metáfora, essa comparação com a videira? Porque lá em Israel, todo mundo tinha videira em casa, perto da sua casa. Era uma planta que era sinônimo de fertilidade, da bênção de Deus sobre o povo.
quando eles tinham uma colheita abundante de uvas, eles entendiam que Deus estava abençoando a vida deles, que eles estavam sendo férteis, que aquele ano seria um ano muito próspero. Então, por isso que Jesus usou esse exemplo, para que eles entendessem, os seus discípulos entendessem, para que nós hoje também entendêssemos que nós podemos dar muitos frutos, nós podemos ser férteis em qualquer área da nossa vida. Hoje eu comecei falando da escola. As aulas estão terminando. Eu sei que muitos agora voltaram até a aula presencial e estão desacostumados com a aula, desacostumados com a rotina de estar ali na escola todo dia, de fazer atividade todo dia, de ter dever de casa. Mas eu quero te falar, hoje Jesus está falando com você. Permaneça na palavra. Permaneça o que você tem aprendido aqui na escola da vida. E creia, Jesus está aumentando a sua inteligência. Creia, Jesus está multiplicando a sua sabedoria para que você possa ir bem nesse final de ano, tirar excelentes notas e não pegar recuperação no final do ano. Ter férias direto, não precisar ficar indo até quase o Natal na escola. Se você crê, você vai ter isso. Por quê? Porque a promessa, a palavra diz, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedirão o que quiserem e vos será feito. Olha só, isso é muito poderoso. Por isso que a gente fala aqui sempre, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tia Ju conta as histórias de Joel, mas todas elas estão baseadas na Bíblia. Então, leia, querido, leia, se alimente da Bíblia também. Ouça as nossas aulas, ouça a aula novamente. Isso é bom para você, você vai estar permanecendo. Porque em Isaías 55:11, a Bíblia fala bem assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Percebe? Deus estava falando com o profeta Isaías aqui, que a palavra de Deus que sai da boca dele, onde nós temos a palavra de Deus? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Permaneça na Bíblia. Permaneça na Bíblia. Permaneça na palavra. Permaneça naquilo que Cristo está te ensinando. Então, olha só, Deus falou, ocorre que quando a palavra sai na minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que eu desejo. E Deus quer o seu bem. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma criança inteligente. Deus quer que você seja uma criança amável, uma criança que tenha muitos amigos. Mas isso, sabe como nós fazemos? Alcançando o fruto do Espírito. Sabia que o Espírito Santo, nosso conselheiro, que mora dentro de nós, ele tem um fruto que ele produz em nós? E esse fruto, igual a uva, não é? O cacho de uva tem muitas uvinhas, não tem? O Espírito Santo é exatamente como esse cacho de uva. Ele vai produzir algumas coisas em nós. E eu quero ler aqui com vocês, porque o apóstolo Paulo disse isso aos Gálatas. Lá no capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, olha só, é como se fosse aqui essa ilustração que eu fiz para vocês. O fruto do Espírito é esse cacho de uva. E cada uma das uvinhas é uma característica daquilo que o Espírito Santo quer produzir em você. O que ele quer produzir em você? Amor, paz, amabilidade, bondade, alegria, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Sabe por quê? Porque contra essas coisas não há lei.
Você percebe que aqui só são coisas boas. São coisas boas que o Espírito Santo quer produzir em você, porque ele é seu conselheiro. Quando você permanece ligado na videira que é Jesus, porque se um galho é cortado, ele vai continuar produzindo frutos. Esse que é podado, que é retirado da parreira, o que você tem que fazer? A Bíblia mesmo falou. É jogado fora, é lançado no fogo, porque se cortou da videira, o galho não vai mais produzir nenhum fruto. O ramo aqui não vai produzir nada. Não tem como ele dar um fruto, um cacho lindo assim de uva, se ele não estiver ligado à videira. Precisa estar ligado. Jesus falou, eu sou a videira. Jesus é aquele que nos traz o alimento. É aquele que nos sustenta. Aquele que nos faz inteligente. Então, nós precisamos permanecer no que Jesus tem nos ensinado. Permanecer no que a Bíblia tem nos falado. Para que nós possamos dar esses frutos. Porque pensa, você lá na sua escola, quantas vezes você fica irritado na escola? Seja com gracinha de colega, seja com alguma coisa que o professor falou, seja porque você teve que acordar cedo e não queria acordar cedo e já chegou na escola emburrado, aborrecido, zangado. Mas a Bíblia fala que uma das características do fruto do Espírito, porque é um fruto só. Não são, às vezes as pessoas falam, os frutos do Espírito. Não, é um fruto, como esse cacho de uva. É um fruto. Você, quando vai no mercado, você compra o quê? Uma uvinha? Fala, me dá uma uvinha aí. Não, ninguém vende uma uvinha. Vende o cacho de uvas. O Espírito Santo é assim. Então, já tem dentro de você todas essas características do fruto do Espírito. E das características tão importantes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Sabia que hoje você pode dominar sobre o seu corpo? Dominar sobre a sua mente com pensamentos que às vezes não te ajudam? Sabe aquele pensamento que vem quando você olha para a atividade e fala assim, meu Deus do céu, não sei nada disso, não entendi nada disso, não vou fazer nada disso. Esse pensamento não é o Espírito Santo que está colocando em você, porque ele é seu conselheiro, não é ele que está falando isso com você. É o diabo, porque ele não quer que você aprenda, ele não quer que você seja inteligente, não quer que você avance. Então, esse tipo de pensamento você precisa rejeitar. E aí vem o domínio próprio, que é a característica do fruto do Espírito, de você perceber que você é capaz, que você é inteligente, sim, porque Jesus te capacitou. Se você hoje ainda tem alguma dúvida que você é uma criança inteligente, você vai orar. Nós vamos orar no final. Você vai colocar sua mão sobre a sua cabeça e vai declarar, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E Cristo era uma pessoa inteligente ou não era? Demais. Eu acho que Jesus era muito inteligente. Então, se você tem a mesma mente de Cristo, então você é uma criança inteligente, você é uma criança que permanece em Jesus, então você pode ter a mesma inteligência que Cristo tinha. Certo? Olha só, mansidão, paciência para resolver uma atividade difícil, paciência quando sua mãe fica chamando sua atenção. Porque, às vezes, quando a mãe começa a falar, chamar a atenção, já fica... Não, você vai ter paciência, porque Cristo está produzindo isso em você. Quando você permanece, o Espírito Santo vai te ajudar com isso. Alegria, paz, amor, bondade. Você pode ser bom com todas as pessoas, porque Cristo colocou isso dentro de você quando Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você. Queridos, quantas coisas maravilhosas que nós temos, porque Cristo nos garantiu isso. Então, o que eu quero declarar para você hoje, que esse fruto do Espírito possa habitar dentro de você de forma poderosa, de forma maravilhosa, que você seja completamente cheio do
do poder, da graça de Deus e que possa manifestar o fruto do Espírito por onde quer que você passar, porque eu creio que você está permanecendo em Cristo, que você está permanecendo na palavra e que o Espírito Santo, que é o seu conselheiro, o Espírito da verdade vai te ajudar em todo o tempo. Amém? Então agora coloque a mão sobre a sua cabeça, eu quero orar com você, porque sobre a sua cabeça hoje, não sobre o coração, porque a nossa mente ela precisa ser renovada com a palavra de Deus, para que esse fruto do Espírito possa habitar em você e se manifestar através de você, e que você possa dar muitos frutos por onde quer que você passar, manifestando que você é uma criança que permanece em Jesus e que a palavra de Deus permanece em você também. Amém? Pai, agora eu quero orar por cada um dos nossos alunos, Pai. Quero declarar como a tua palavra diz, que cada um deles tem a mente de Cristo, Pai. E em Cristo habita toda a inteligência, toda a sabedoria, todo o conhecimento, Pai. Quero declarar sobre cada aluno que hoje, Pai, a sua inteligência está sendo renovada, o seu conhecimento está sendo renovado. Quero declarar que cada um deles, Pai, irá bem, Senhor, nesse final de ano, irá fazer as suas provas em paz, em tranquilidade, Pai, porque eles estarão aprendendo cada matéria que será ensinada, não terão dificuldades, Pai. Declaro que hoje o fruto do Espírito possa ser abundante na vida deles e que eles possam manifestar por onde quer que eles passarem, Senhor, as características do fruto do Espírito. Declaro sobre eles, Pai, paz, amor, amabilidade, bondade, alegria, fidelidade, paciência, mansidão e, sobretudo, domínio próprio sobre o seu corpo, sobre as suas vontades, Pai. Porque eu creio que cada um dos nossos alunos tem permanecido em Cristo, tem permanecido na tua palavra. Por isso, Pai, tudo que eles pedirem lhes será concedido, porque é assim que a tua palavra diz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, alunos. Um beijo para vocês e agora nós vamos para a aula de literatura com a tia Juliana. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Escola da Vida. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa história que nós estamos lendo, que já está quase acabando. Vamos revisar aqui rapidinho. Você se lembra o que estava acontecendo no capítulo passado, na nossa história? Houve um banquete. Você se lembra? Simão, o ex-leproso, fez um banquete para receber o Senhor Jesus lá na casa dele. E ali naquela noite, a Maria, né, ela se derramou aos pés de Jesus, né, ela ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Você se lembra dessa parte da história? E vamos relembrar, então, a palavra-chave que tem a ver com essa atitude dela, que é a palavra servo, que significa que serve a outra pessoa voluntariamente. Amém? E agora eu vou tirar aqui do nosso baú o nosso tesouro de hoje, que é a nossa palavra-chave de hoje, que é a palavra profecia. Profecia significa conhecimento do futuro, revelado por inspiração divina. Amém? Vou colocar de cá. Amém? Guarda essa palavrinha aí que depois a gente volta a falar sobre ela. Então, hoje eu vou ler para vocês a parte da história que está lá no capítulo 16. O capítulo 16 começa na página 257 do nosso livro. Vamos lá, então? Bom, na manhã seguinte a esse grande jantar, esse grande banquete que teve na casa do Simão, o Joel estava ali de fora brincando, mas ouviu algumas pessoas conversando. E ele entrou dentro de casa e perguntou para Abigail: que conversa é essa aqui em casa? Aí ela falou assim: olha, agora estão só o meu pai e Finéias. Mas Simão, o comerciante de azeite, acabou de sair. Garanto que você nem imagina o que ele veio fazer. Falar sobre você. Sobre mim? Repetiu Joel surpreso.
Só hoje de manhã eu soube que foi você que convenceu Simão a ir até o mestre em busca de cura. Ele falou que se não fosse por você, ele ainda estaria fora de casa. Durante essas semanas... Eita, a página grudou aqui. Durante essas semanas que você estava viajando, ele tentou descobrir quem você era, porque queria expressar gratidão. Ontem à noite no banquete ficou sabendo seu nome e acabou de vir aqui conversar com meu pai e Finéia sobre você. Ele ganha uma fortuna com as oliveiras todos os anos e pode fazer muitas coisas por você se você aceitar. E o que ele quer fazer? Joel perguntou. Fez uma oferta maravilhosa. Ele quer mandar você para estudar nas melhores escolas do país, enviá-lo para conhecer outros países, ver como é a vida em Roma, em Atenas e nas cidades do Egito. E quando você for adulto, quer lhe dar parte dos seus negócios, como se você fosse filho dele. Poucos têm uma chance como essa, meu garoto. É mesmo, replicou Joel, corando de alegria ao pensar em tudo que poderia ver e aprender. Mas eu teria que me separar de todo mundo que eu amo, exclamou, e da casa onde eu tenho sido tão feliz. Não posso fazer isso, mãe Abigail. Bem, você está falando como uma criança. Joel, você se tornou muito querido para nós. Será muito difícil ver você partir, porque você é quase como se fosse nosso filho. Mas pense bem, não seria certo desprezar tudo o que ele ofereceu. Jessé e Ruth terão recursos. Tudo que meu pai tem será deles um dia. Mas Finéias não passa de um carpinteiro pobre e não pode dar a você nada além de alimentos e roupas. Acabei de ouvi-lo dizer que acredita que você deve aceitar e que não tinha dúvida de que você aceitaria. Mas não vou poder ficar com o mestre, exclamou Joel. Não, mas pense no que você poderia fazer por causa dele, insistiu Abigail. Se tiver dinheiro, educação, influência, eu acho que até por causa dele você deve aceitar tudo isso. Foi o mesmo argumento que Finéias usou quando se juntou a eles nesse momento. E aí, dominado por essa dúvida, Joel partiu com Jessé e Rúben para Jerusalém, porque estava chegando mais uma festa. Lembra que eles foram passar o período das festas e estava chegando mais uma festa muito grande e importante, que era a festa da Páscoa. E a cidade já estava ficando cheia de gente, estava vindo pessoas de todos os cantos do país para poder celebrar essa festa juntos. E aí, vendo ali as pessoas que estavam chegando, Joel reconheceu uma pessoa. E ele falou, olhem ali, é o Rabi Amós. Vocês se lembram dele? Ele apareceu lá no comecinho da história. Ele foi como se fosse um professor, né, de Joel. Ensinou a ele tudo o que ele sabia sobre a Bíblia. E aí ele foi, né, até o Rabi Amós e ele o recebeu com muita alegria. E aí Joel falou, olha, estou indo lá na porta de Damasco, pois eu ouvi dizer que Jesus vai chegar logo à cidade. O senhor quer ir comigo? Aí ele aceitou, mas ele já estava bem velhinho, né, andando com uma vara, né, para se apoiar como uma bengala. E aí mas ele foi, ainda assim ele foi andando, demoraram bastante a chegar até ao lugar onde Joel queria. Mas chegando lá, muitas pessoas já estavam lá reunidas, estavam todas à beira da rua, assim, né? Juntaram muitas pessoas porque elas estavam esperando Jesus chegar. Todos estavam lá. E aí estava aquela barulheira, né? Muita gente falando, gritando. E, de repente, o Rabi Amós falou, olhe, e ele apontou o dedo assim. Veja, garoto, a voz da profecia. Nenhum cavalo de guerra romano carrega o vitorioso que chega. É como Zacarias profetizou, que o rei viria montado em um jumento, o símbolo da paz. Era assim que Davi se locomovia e também os juízes de Israel. Esse era o momento em que Jesus estava chegando em Jerusalém e ele estava montado em um jumentinho.
E isso aqui o Rabi Amós relembrou, né, que Zacarias, o profeta Zacarias, havia falado que seria assim a chegada de Jesus em Jerusalém. Então lá vinha o mestre e as pessoas os receberam acenando, cantando salmos, cânticos, haviam gritos e ele entrou em grande triunfo, uma grande celebração ali naquela cidade. Joel ficou tão feliz, ficou tão animado, né? Tanta coisa acontecendo, porque Jesus estava chegando para celebrar a Páscoa junto com ele. E aí, depois que Jesus chegou e eles os acompanharam, Joel e o Rabi Amós se sentaram no pátio dos gentios para descansar. E aí Joel contou para o Rabi Amós aquilo que o Simão foi oferecer para ele, né? A oferta que ele fez. E o Rabi Amós falou assim: claro que você tem que aceitar. Acabamos de ver que está para nascer um novo tempo para Israel. Em Betânia, você estará muito mais perto do mestre do que em Cafarnaum. Pelo que vimos hoje, ele vai morar na capital. Com o tempo, você pode chegar a ser bem importante no novo governo que será estabelecido. A opinião do Rabi teve grande peso e Joel decidiu aceitar a oferta de Simão. Em seguida, foi tomado por tantos planos e ambições que durante algum tempo não conseguia pensar em mais nada. Então, ele ficou ali com aquela dúvida, se ele aceitava, se ele não aceitava aquilo que Simão estava oferecendo para ele. Bom, e como eu falei, muitas pessoas estavam chegando a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E sabe quem chegou também? Natã ben Obed. Você se lembra dele? É o dono de uma fazenda para onde o Joel viajou para acompanhar o Finéias em uma negociação. E lá ele conheceu um amigo, se lembra dele também? O Buz, um amigo que o Joel fez. E o Buz também estava acompanhando Natã ben Obed. Era a primeira vez que ele ia numa cidade grande, ele nunca tinha ido. E ele ficou maravilhado. Então, ao se reencontrarem, durante a primeira hora em que estiveram juntos, Buz não tirou os olhos de Joel. Era difícil acreditar que aquele garoto ereto e forte era o mesmo aleijado digno de pena que fora com ele aos estábulos de Natã ben Obed. Ah, disse lentamente um pouco depois, sei onde está aquele garoto que deixou você aleijado. Fiquei tão espantado de ver você assim que me esqueci de te contar. Ele sofreu um acidente horrível e já aconteceu o que você queria. Ele está cego como uma porta. O quê? Quem te contou isso? Indagou Joel. Eu mesmo o vi quando passei por Jericó. Ladrões o espancaram e ele quase morreu há algumas semanas. Teve febre e os 2 olhos ficaram tão inflamados e machucados que ele ficou cego. Coitado do Reum, exclamou Joel. Coitado, repetiu Buz atônito. O que você quer dizer com isso? Não está contente? Não era exatamente isso que você queria? Ou preferia que você mesmo tivesse batido nele? Não, respondeu Joel com simplicidade. Eu o perdoei. Faz 1 ano, na noite anterior à minha cura. Perdoou? Você o perdoou? Por quê? Como você fez isso? Buz ficou perplexo de ouvir o Joel falar aquilo. Acho que você não seria capaz de entender, disse Joel. Então, não adianta dizer como nem porquê, mas a verdade é que eu o perdoei completamente. Se você me disser onde eu posso encontrá-lo, amanhã cedo irei buscá-lo para ficar comigo. A mão que endireitou minhas costas pode abrir os olhos dele, e vi isso acontecer muitas vezes. Durante toda a festa, Buz olhava Joel. Não sabia dizer o que surpreendia mais, o corpo endireitado ou o espírito de perdão. Estava tão maravilhado que não sabia o que dizer. Enquanto isso, o Mestre Jesus e os seus discípulos se reuniam para celebrar a Páscoa. Essa seria a última ceia deles com Jesus, né, dos discípulos com Jesus, mas eles não sabiam. Mais tarde, eles se recordaram de cada palavra e cada incidente com a lembrança amorosa do que prevalecia em cada detalhe, mas, ao mesmo tempo, não podiam compreender toda a sua importância. Naquela noite, o mestre e os seus discípulos saíram rumo ao jardim do Getsêmani.
E foi ali naquele momento, né, em que aconteceu, né, dos soldados irem até Jesus. Vocês se lembram que na noite do grande banquete foi a noite em que Judas entregou Jesus. E ali naquele momento ele foi apontar, né, para os soldados, foi mostrar para os soldados quem era Jesus. Ali já estava bem tarde e Joel pegou no sono, porque ele estava bem cansado por causa da agitação do dia. Lá fora, na escuridão do jardim do Getsêmani, alguém traiu o Senhor. A luz trêmula das lanternas e tochas o pegaram. Armados com espadas, o conduziram à escuridão sob as árvores para a estrada iluminada pelo luar. Agora ele está sozinho diante do sumo sacerdote, sozinho, sem amigos. Amém, crianças? Então, hoje, esse foi o trecho, né? O capítulo 16 do nosso livro. Olha o tanto de coisa que aconteceu aqui. Gente, o tanto de coisa especial. Vamos por partes. Primeira coisa que eu queria destacar o Simão, assim que soube, né, que ele ficou sabendo quem foi que o ajudou, né, que era o Joel, ele quis recompensar. E qual recompensa é essa que ele deu? Ele ofereceu, né, levar o Joel para estudar nas melhores escolas, viajar, dar a ele parte dos negócios que ele tinha. Você se lembra que ele é um homem muito rico, de muitas posses, ele ganhava muito dinheiro vendendo o azeite. Então, essa foi a oferta que ele fez como recompensa, né? Em forma de gratidão àquilo que Joel proporcionou a ele, né? E aí, naquele momento, que estava acontecendo ali aquela preparação para a festa, né? O Joel se encontrou com Rabi Amós, se encontrou com Natan Ben Obed, se encontrou com o Buz, e o Buz ficou surpreso, né, de ver que Joel havia sido curado, mas também de que ele havia perdoado o Reum, né, aquele garoto que havia feito o mal a Joel, mas Joel o perdoou completamente. E ali naquele momento ele não desejava mais o mal dele, pelo contrário, ele desejava agora poder encontrar com ele para levá-lo até Jesus, para Jesus curar os olhos dele, né, para que ele fosse curado daquele mal que ele estava sofrendo naquele momento. Mas sabe, esse capítulo terminou de uma maneira bem triste, né? Algo que aconteceu, que estava acontecendo com Jesus ali naquele momento, mas que já havia sido dito por Jesus, né? Jesus já vinha falando sobre isso para os seus discípulos, né? Eles não entendiam muito bem. Lá em João 12:16 fala assim: a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Então, todas essas coisas que estavam acontecendo naquele momento, até aquele momento em que o Rabi Amós chamou a atenção, né, que Jesus estava entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, havia sido profetizado. Então, aqui entra a nossa palavrinha de hoje, a palavra profecia, que é o conhecimento do futuro. Um profeta, o profeta Zacarias, você se lembra que antigamente a Bíblia era escrita em pergaminhos, né? Assim como o livro de Isaías. E aí o profeta Zacarias também havia profetizado que isso aconteceria, que assim seria a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Ele não viria montado em cavalos de soldados, em cavalos fortes, mas ele veio no quê? Num animal mais frágil ali que existia ali naquele momento, que era o jumentinho. Então, tudo isso foi profetizado pelo profeta. E o Rabi Amós se lembrou disso, né? Ele falou, olha, deixa eu achar aqui. É como Zacarias profetizou que o rei viria montado em um jumento, o símbolo da paz. Então ele se lembrou daquilo que estava acontecendo, né? Estava acontecendo ali a realização, né? Eles estavam vendo, presenciando algo que o profeta já havia falado muitos anos antes a respeito de Jesus. Amém, crianças? Então, nós vamos até aqui hoje
com o nosso capítulo. E algo para finalizar aqui, né? Que eu queria encerrar chamando a atenção aqui, que no finalzinho do capítulo foi aquele momento em que Judas levou os soldados até Jesus para apontar quem seria, né? Quem era Jesus, para que os soldados pudessem prendê-lo. E finalmente chegou a noite em que Jesus foi preso, né? Jesus ele foi levado, ele seria levado ali agora diante do sumo sacerdote, né, para ser julgado. E ali naquele momento ele ficou sozinho, né? Ele não teve a companhia, mas ele estava sempre ali cercado pelos seus discípulos, pelos seus amigos, mas naquele momento ele estava ali sozinho. Amém? Na semana que vem a gente vai continuar o final dessa história. Do que acontece com Jesus, a gente já sabe, mas o que acontece com Joel a gente ainda não sabe. Então nós vamos continuar na próxima semana a leitura da nossa história. Amém, crianças? Espero vocês. Que aula maravilhosa essa nossa de hoje, hein? Quem está curioso para saber o final de Joel? Eu estou curiosa demais para saber o que vai acontecer com esse Joel, porque Joel já viveu tanta coisa, já viu tanta coisa acontecendo. O que será que vai acontecer no final da história dele, hein? Não perca, hein? Fique ligadinho aí, porque semana que vem a gente já está indo quase para o final da nossa história de Joel. Então, fica atenta aí. Daqui a pouco, nos grupos do WhatsApp, nós vamos colocar o link da aula do Google Meet. Então, esteja lá participando com a sua professora da aula, para que você possa receber mais. E assim como eu falei hoje, permaneça. Não volte atrás. Permaneça firme nas nossas aulas, permaneça firme com a sua professora. Agora, no finalzinho, a gente não vai desistir, a gente vai permanecer. Ficar ligado. E eu estou vendo poucas fotos das atividades. Gente, vamos lá, ânimo, hein? Põe aí uma disposição extra nesse finalzinho. Compartilhe as suas fotos para que a gente possa colocar lá no Instagram da Escola da Vida as fotos de vocês com as atividades, para que possa ser de testemunho para outras pessoas. E assim você vai estar dando frutos. Porque quando nós testemunhamos a respeito daquilo que Deus tem feito em nós, quando nós falamos daquilo que Jesus faz em nós, nós estamos dando fruto para outras pessoas. Lembrando que as atividades sempre estão disponíveis aqui na Secretaria da Escola da Vida, então você pode nos avisar e vir aqui retirar as atividades. Amém? Agora eu quero orar por você, abençoando esse restante de semana, que você possa ter um final de semana poderoso na presença de Deus, e nós nos vemos terça-feira. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero abençoar, Senhor, o restante da semana dos nossos alunos, este final de semana que eles possam ter, Senhor, revelação, entendimento, Pai, do quão precioso é permanecer na Tua presença, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder se manifeste através deles por onde quer que eles passarem. E assim eu creio que eles estarão dando frutos de excelência, porque eu sei que o Senhor o capacita a cada um, a cada dia, a cada momento, Pai. Declaro paz sobre cada um dos nossos alunos, sobre as suas casas, Senhor, nas suas escolas. Pai, eu creio que cada um dos nossos alunos estará manifestando o fruto do Espírito por onde quer que eles passarem, em nome de Jesus. Amém. Então, até terça-feira, tenham um excelente final de semana. Deus abençoe a todos. Tchau.